bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal. Fala, meus Forest Golpe! Estamos começando o programa Rolê Sério da manhã desta sexta-feira. Graças a... Eu não aguento mais esta semana, este mês e este ano. Por mim, já acabava logo, mas pelo menos a semana já foi. Sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026, são 11 horas e 40 minutos, porque aparentemente a Débora Maganha, tal qual Gustavo Gayer dirigindo embriagado, não tem nenhum freio. E agora leva o mercado de investimento até a hora que ela quiser. Mentira, a Débora pode fazer o que ela quiser aqui, que a Débora tem crédito sobrando com este programa. Um beijo pra você, Débora Meganha, Débora Picanha, Débora Ficanha. Estamos ao vivo para os canais do ICL Notícias, para os canais Eduardo Moreira, também nas redes sociais para o Brasil e para o mundo. Estamos também antes do ICL Calva e Criança, a partir das 4 horas da tarde, nas férias de Rodrigo Viana. Gabriela Varela está substituindo brilhantemente a nossa mente mais brilhante do ICL, junto com a pequena Laura Couto. E também você pode estar vendo este programa em qualquer momento da existência humana, na Terra, no Spotify, no YouTube, no TikTok, no Privacy, no Vimeo, numa Air Fryer, aonde você quiser. Porque no programa de hoje falaremos sobre a caminhada ao América, o Forest Golpe, de Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira achou que ia inventar uma historinha, ia fazer 2 fotos, ninguém ia notar, ele ia pegar o Uber e ia voltar para casa. Só que aí a galera começou a aparecer. E ele tá tendo que caminhar quilômetros com o bolho no pé. Tomara que se explode o pé, apodreça e caia. Mas falaremos sobre Forest Golpe hoje. Vamos falar sobre o diretor de Cerati, filme que está concorrendo ao Oscar também. Resolveu cometer um dos principais equívocos da internet, que é falar mal do Brasil. E está tomando uma surra. Vamos falar sobre Grok, sobre o Pedro do BBB e sobre... Ah, vou espirrar. Não veio. E sobre outros assuntos muito malucos na manhã desta sexta-feira, que hoje tem a participação dele, o pequeno Vitão. Olá, Vitão. Feliz com as indicações de The Secret Agent, Vitão. Bom dia, Will. Bom dia, chat. Fiquei muito feliz ontem. Tava acompanhando de casa. Enfim, pelo menos algum tem que ganhar, né? 4 indicações e mais a indicação do diretor de fotografia, pelo menos uma tem que dar certo. Então vamos torcer. A de elenco, aqui. né? Porque aí a Tânia Maria sobe lá para receber o prêmio. Exato. Seria lindo. Vamos torcer, todo mundo acompanhando. Vitão indica de hoje, nessa sexta-feira, vou indicar um filme pra galera. Quem for ficar em casa hoje, nesses dias de chuva, pode assistir o filme Identidades em Jogo, da Netflix, que é meio comédia, meio terror. É um grupo de amigos que se reúne para um casamento, e aí chega um amigo com uma maleta onde você pode trocar de corpo com outra pessoa. E aí eles ficam brincando disso até a hora que dá merda. É Com divertido. quem do ICL você queria trocar de corpo, Vitão? Com a Letícia. Com certeza. De todas as pessoas. De a Letícia. todas. Com É isso, certeza. bom dia. Eu também. Estamos hoje recebendo também aqui no programa, agradecer a participação de vocês no chat, que já tem muita gente aqui no chat, a Ferd Loureiro, é difícil ler os nomes aqui nessa porra dessa atualização, o João Grício, o Clóvis Carlos, a Carla Paz, o professor Moisés e ele, o nosso Topodídio, e se você sabe quem é Topodídio, você já é velho, Lucas Rocha. Olá, pequeno Luquinhas, tudo bem com você? Muito bom dia. Muito bom dia, William De Luca. Muito bom dia, nossa querida comunidade. Você falou de estar assistindo o rolê na Airfryer. Eu lembrei que tem gente que faz frango assado na Airfryer. Tem gente que faz frango assado até Eu no meio faço. da rua. Eu faço, Então é isso. na Airfry. Assista, faça frango assado vendo o rolê. Não disse qual. A Thaís Nuzi gostou da ideia de trocar de corpo com a Letícia. Falou, imagina um dia poder falar oiê, que nem a Letícia. É verdade, é verdade. Forest Golpe, Lucas Rocha. Nicolas Ferreira continua
na sua caminhada até Brasília. O Forrest Golpe tá rolando e nem ele aguenta. Eu não vou olhar, porque eu odeio pé feio, mas vamos botar aí o pé do Nicolas Ferreira, o estado que tá, põe aí. Em qualquer momento. Não botaram, não. Tá triste. Tá triste. Não vou olhar, não tenho Se eu obrigação. vi, vocês têm que ver também. Não tô olhando só na visão periférica. Pezinho de princesa. Uma pessoa no Twitter, Lucas Rocha inclusive, levantou o seguinte questionamento. O pé deve estar pior do que o do Jair, esse pé aí. Será que o Nicolas tinha planejado fazer só um teatrinho com a palhaçadinha dele, pegar o carro por trás das câmeras e agora tá tendo que andar todo assado com os pés cagados porque chegou um monte de arrombado pra acompanhar? Porque se ele tivesse ido sozinho... uma pessoa no Twitter, a Clara Verbuck, minha amiga, um grande beijo pra Clara. Saudades de você, minha amiga Clarinha. Uma pessoa no Twitter. Uma pessoa, simplesmente a Clara Verbuck. Simplesmente a Clara Verbuck. Muito bem, viu, Letícia? Muito bom. Uma pessoa no Twitter, a Clara Verbuck. É difícil fazer esse roteiro aqui. Será que é isso, Lucas? Será que ele falou, mano, eu vou vir aqui, eu vou dizer que tô indo, ninguém vai dar moral? Vou aqui fazer uns vídeos, eu pego o carro, ando mais 2 km, faço o vídeo, etc. E aí, começou a aparecer a galera, ele não pode mais desistir agora, Lucas Rocha. Eu acho que ficou grande demais a ideia, né? Só que nem tanto, né, William? Porque já tem gente montando foto com IA desse protesto, dessa palhaçada aí do Nicolas, né? Eles estão aumentando a quantidade de gente por IA. Todo mundo quer tirar uma casquinha, né? Até porque o Nicolas, a gente sabe, às vezes ele vai querer jogar na cara, eu fiz a minha caminhada e você não apareceu. Eu fiz o meu chá de panela, mas você não apareceu. Eu acho que também tem esse fator aí da extrema-direita querer disputar espaço, né? Eu acho que quem está indo nessa caminhada com o Nicolas, esses expoentes da extrema-direita, eles não estão ali pela causa, eles estão ali para aparecer também, para dizer, eu fui ali, hein? Você me viu lá. Eu acho que tem uma disputa que essa caminhada aí escancara e o povo não quer ficar para trás, apesar dos pés do Nicolas já não estarem mais tão esbeltos como talvez fossem. A PRF, Lucas Rocha, ainda disse que a caminhada pela BR-040, onde está acontecendo, oferece riscos à segurança viária e operacional. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Segundo a corporação, o deputado não comunicou previamente às autoridades de trânsito sobre o ato, o que impediu qualquer planejamento para evitar problemas na estrada, como, por exemplo, talvez uma viatura da PRF acompanhar, não sei qual que é a recomendação nesse caso. Mas parece que andar 240 quilômetros é mais fácil que explicar uma tentativa de golpe. Apesar disso, Nicolas disse que não está fazendo campanha, viu, Lucas? Ouça só. Imagina. Calma que o processo tá lento hoje. Tá. No seu tempo. Hoje o pessoal tá botando fita, Lucas. A mamãe cansada. Sabe fita VHS? O pessoal tá botando as fitas VHS hoje. Sim. Que é como fazia Eu não conheço, não é da minha época. Tá uma vergonha, bicha velha. Que não é da sua época. Aí, ó, foi. Eu não tô fazendo fome eleitoral. Eu não tô fazendo pra nenhum candidato ganhar as eleições agora, no final do ano. Não tô fazendo campanha, mas é só Bolsonaro. E aí, como você mesmo falou, Lucas, já tá rolando imagem de IA, ó. Bota aí, a imagem. Um perfil ligado ao Nicolas Ferreira postou essa imagem aqui, ó. Muito verídica. Realmente. Aconteceu. E o Guga Noblat tá lá. O Guga tá lá. Tá muito real. Só que aí, obviamente, se você der zoom, os cartazes têm escritos desse jeito aqui, ó. Hoje vai ser 10 segundos. Aí, ó. Jumun nascem. Brasília. Gestalt Axentingdain. Tá escrito assim, é isso que tá acontecendo. Lucas novela Rocha. turca. Aí, ó, segundo o teste de IA, não precisa de teste nesse, né, gente? 99,8% de chances de ser IA. É nessa hora que você comenta. Não, eu acho que... Você hoje não tá deu a todo mundo deixa, na marcha eu não do... sabia. Tá todo mundo. O Lucas é via VT também hoje? Não tá funcionando. Sim. Eu acho que... Agora eu me perdi. Acho que é um
mostra exatamente essa disputa de espólio do bolsonarismo, né? Inclusive o Nicolas querendo inflar um processo aí, uma caminhada que ainda é muito restrita, apesar do povo querer pegar carona nesse bonde dele, ainda é uma caminhada restrita, é uma caminhada que não tem grande impacto político. A gente sabe que não tem grande impacto político. Até teve o pedido dos deputados do PT que pediram para parar esse protesto. Eu acho um equívoco. Deixa ele caminhar, não está atrapalhando ninguém. Dar muito palco. Se a PRF interrompe esse protesto, seria muito pior. Eu acho que não era necessário ter esse pedido. Deixa ele caminhar, uma hora ele vai cansar, né? Uma hora ele vai se enfiar em outro hotel de luxo e vai parar a caminhada. Eu acho que tem que divulgar isso, né? Que mostrar. O Nicolas está parando o tempo todo, ele não está fazendo essa romaria completa, né? O Nicolas, ele está convocando a extrema-direita para esse processo, mas ele não está seguindo da maneira que ele está dizendo que está seguindo, né? Então eu acho que é mais importante a gente desmascarar, ou então falar de outros assuntos, né? Eu acho que os deputados do PT, na minha opinião, cometeram um equívoco fazendo essa solicitação de paralisação desse protesto. Deixa acontecer, deixa acontecer naturalmente. Desculpa. Perfeito. Falando em Deixa Acontecer, William, a Maria Helena disse que sonhou com você e não pode contar o final do sonho. Eita! Eu também sonhei com você, Lucas. A gente estava na igreja, nós éramos padres. Amém. Eu estava com um terço na mão, você de joelhos na minha frente. Nossa, caiu o microfone do William. Pessoa que cria fake news o tempo todo e ia mentir para os próprios seguidores. Mas sabe o que não é fake, Lucas Rocha? Fernando Holliday, o nosso herói. Esse é o pessoal, Lucas Rocha, que enfrentar a ditadura da toga, que vai pegar em armas, que vai fazer a revolução. Inclusive, Carlos Marighella, que falava sobre a preparação do revolucionário. O Carlos Marighella era efetivamente um revolucionário. Queria fazer a revolução comunista no Brasil. Disse que as pessoas tinham que se preparar fisicamente para a revolução, né? Você precisa saber correr, se esconder, ter preparo físico. Preparo físico de Fernando Holliday. Eu, saído do Uber, sábado 5 da manhã. Eu saio do Uber assim, ó. Isso aí, né? Que machucados são eles. Cara, olha, O gemidão do Fernando Holliday. Pessoal, agora é 5h38. Vocês viram que eu tava com uma dor muito forte no joelho. Tentei continuar caminhando, tomei uma dose de naproxeno, Dorflex, passei gelol, canela de velho, enfim, tudo que vocês podem imaginar. Mas não teve jeito. Cada passo era uma dor assim absurda, não consegui esticar nem dobrar o joelho direito. E isso também me fez admirar um pouco mais. Ele andou quanto tempo? Mais ainda, né, do que eu já admirava o Nicolas, porque eu tô caminhando há 3 dias e agora tive uma torção ou, sei lá, tive algum problema de ligamento, ainda tô esperando atendimento. Sei lá. Mas o Nicolas está caminhando há 1 dia a mais do que eu. E mesmo com toda aquela dor, com todo aquele cansaço, ele ainda continua e continua incentivando. E o joelho não tá enfaixado, né? A todos os ele outros que rodou estão a na coxa caminhada. E a perna embaixo. O joelho mesmo que torceu. Mesmo com isso, vou tentar continuar do jeito que eu puder, de muleta, A de Letícia cadeira de rodas, não importa, porque a nossa causa é muito maior do que qualquer dor. Torceu todos os pedaços da dor da perna dela, né? A Letícia já torceu a perna? Ah, não, ela cai no ônibus, a Letícia, né? A Letícia já torceu. gente, eu já torci caiu no ônibus, muito. quebrou o pé, já fez um monte de coisa. Eu não posso fazer revolução. A gente também não esperava, amiga. Assim, Ei, que é isso? Não tô entendendo. tem algumas coisas que a gente não esperava. Essa é uma delas. Mas o que tá Tem faltando... outras funções que pode Tem fazer, outras né, na funções. revolução. É. Acho que... Alegrar a rapaziada, ser divertida. Mas... Tirar foto. Tirar foto. O problema nessa história, Lucas Rocha, é que faltou guia. Bem assim. Faltou guia para as caminhadas do Nicolas. A gente enviou para ele já uma especialista em caminhada. Gente, ele sai do carro desse jeito, ô William. Desculpa, ele sai desse carro desse jeito. Parece que ele tá, sei lá, quebrou realmente a perna. Isso. Não torceu o joelho. Isso. Tipo, ele sai que nem uma minhoca do carro. Coisa ridícula. A gente achou uma guia. Põe aí a guia que a gente achou. Aí, ó. Ela vai levar o Nicolas Ferreira até Brasília. Tá bom, assim, ó. Muito bom. Amei. Gastando água no país pra isso. Muito bem. Gastamos aí. É só não tomar Gastou muito um Rio banho. Amazonas pra isso. É só não tomar muito banho que
que compensa. O nosso chat aqui, Fazer cocô dia sim, dia não, como diria Jair Isso. Bolsonaro. O Mano Diniz, nossa, mas torceu caminhando, você tem joelho vago, Thaís Nuzi, nunca andaram mais de uma Mas eu tava quadra. nem correndo. Teu sentido. A Maiara falando aqui, Ai, acho que meu tem que caminhar Deus. eternamente, quem sabe some. O Nelo Devene falou, nunca mais cante, William, por favor, deixe pra Letícia. Tudo bem, vou resumir a minha insignificância. O Wilson Campos, que o Nicolas pegue vídeo de peça dura e insolação. O José Marques falou que me achou no Instagram e disse que eu sou lindo mesmo. Ah, fofo. Obrigado. Quem não me segue no Instagram ainda, arroba Seu Deluca Instagram é William. domínio público, né? Arroba Deluca William. Você bota Deluca lá, se não a primeira, a segunda pessoa que aparece. É fácil de achar. Você Eu aparece... entendi muito bem essa dele, porque ele falou o quê? Que no Instagram, então, você é bonito e aqui você é feio? É isso que ele quer dizer? Ei, só por cima do meu cadáver. Assim como você disse que a Roberta estava à beira da Vai morte, se de tão ferrar, velha mano. que é. Assim como você falou que a Roberta, aos 178 anos de idade, se espirrar, Deus leva embora, de tão velha e caquética que é, você disse, está gravado. Tem vídeo. Eu ouvi Vai isso. falando. Ele disse que eu não sou bonito, mas normal. Não tem problema. Não tô aqui para agradar as pessoas. Muita penetração. Lucas Rocha, é isso? Podemos mudar de pauta? Podemos, né? Então, macetada. Só temas leves no programa desta sexta-feira. 2 crianças estão desaparecidas há 20 dias, Lucas Rocha, em Bacabal, no interior do Maranhão. Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alan Michel, de 4, moravam em um quilombo da região e foram vistos pela última vez na comunidade de São Sebastião dos Pretos. Desde então, uma força-tarefa com as autoridades foi montada para tentar localizar as crianças. O secretário de Segurança Pública do Maranhão disse que as buscas continuam, mas entra em uma nova fase. Segundo ele, as áreas de mata e trechos do rio já foram varridos e não tem pistas. E agora a investigação passa a ser policial, com as buscas sendo mantidas de forma mais direcionada. Antes eram 3 crianças que tinham desaparecido, mas aí um deles apareceu. O menino de 8 anos, eles eram primos, eram 2 irmãos e um primo. E aí o primo apareceu, primo de 8 anos de idade, foi encontrado nu no meio do matagal, a 4 quilômetros de onde eles foram vistos pela última vez, e pelos exames não sofreu nenhum tipo de violência. Agora ele ajuda nas buscas e levou os policiais a uma casa abandonada. Tipo, essa aí é a casa? Essa é uma tapera. Essa é a casa, chama Casa Caída. Por motivos óbvios. Levou os policiais... Não ri não, que é pauta séria, Lucas Rocha. Levou os policiais... Brincando, pode rir. Levou os policiais lá nessa casa e aí eles estão conduzindo a investigação. Até agora, 2 delegados de São Luís e uma delegada de Bacabal estão conduzindo as investigações paralelamente às buscas. O inquérito já ultrapassa 200 páginas. E aí, Lucas Rocha, eu que sou um fã de true crime, de crimes reais... A gente ainda não tem o vídeo, tá? Porque foi cortado errado. Eu que sou um fã de tão excitado. true crime, Lucas Rocha, o Maranhão já foi palco de uma história pavorosa envolvendo crianças. Quem ouviu o podcast Altamira e o livro de mesmo nome, do meu amigo querido, o Ivan Mizanzuki, ele conta a história de o desaparecimento de crianças em Altamira, no Pará, mas que, assim, gente, eu vou dar spoiler, tá? Se vocês... É uma história dos anos 90. Se você não sabe da história, joga no Google, não é uma história nova. Mas as crianças começaram a desaparecer em Altamira, no Pará, e começou a acontecer o que os especialistas em psicologia chamam de pânico satânico. Começaram a criar uma teoria de que tinha uma seita satânica matando, eram crianças que eram emasculadas, né? O pênis e o escroto eram cortados, dessas crianças muito jovens, 6, 7, 8 anos de idade. Essas crianças eram encontradas mortas e sem os órgãos genitais. E aí, várias teorias de pânico satânico começaram a aparecer. Com várias pitadas de intolerância religiosa também, né? Envolvendo religiões de matriz africana. Mais ou menos parecido com a história do Paraná, a história do caso Evandro.
do Paraná, onde uma criança desapareceu e várias pessoas foram condenadas, várias pessoas de religiões de matriz africana, porque foram acusadas injustamente, inclusive minhas amigas queridas, fiquei amigo delas depois do podcast, a Celina Abage e a Beatriz Abage. Um grande beijo para a Beatriz, que é minha amiga querida e sofreu muito nessa história. E agora, Lucas Rocha, no Maranhão, que também foi palco de desaparecimento de crianças, depois descobriram que o assassino de Altamira, na verdade, era do Maranhão. Ele ficava indo de um lugar para o outro e matando crianças nos dois lugares. Agora, Qual o motivo? ele achava que emascular as crianças ia fazer com que elas entrassem no céu como anjos. Ele era só uma pessoa completamente maluca. E aí, ele matou acho que 40 crianças, alguma coisa assim, entre o Maranhão e o Pará. E agora essa história volta novamente com uma teoria de pânico satânico. As pessoas estão voltando com essa história de que é uma seita satânica que sequestrou as crianças para matar as crianças. Temos o vídeo já, depois dessa enrolada de 1 minuto e meio que eu dei? Temos. Então vamos ver o vídeo do Ivan Mizanzuki falando sobre isso e depois o Lucas Rocha comenta. Para me alertar que notaram um início de pânico satânico nesse caso. E desse tema eu entendo bastante, já que os casos que eu mais investiguei na minha vida, que são caso Evandro, caso Leandro Bossi, caso dos meninos de Altamira, enfim, são exemplos, infelizmente, de como o pânico satânico atrapalhou investigações e destruiu vidas inocentes. Eu ainda pretendo gravar um vídeo só sobre pânico satânico, mas por enquanto eu vou dar um resumo bem resumido que importa aqui pra gente. Isso é quando alguém acredita que um grupo de adoradores do diabo estão envolvidos em algum crime horrível. É coisa de filme de terror e devia ficar só na ficção. Mas infelizmente não é raro que a população e autoridades às vezes começam a acreditar nisso e passam a fazer uma burrada atrás da outra. Do tipo prender inocentes porque eles tinham filmes de terror em casa. Existe gente maluca que pode cometer crimes terríveis por acreditar em alguma bobagem? Opa! Com certeza. Mas uma seita satânica está por trás disso tudo? É algo bem mais elaborado e complexo do que, sei lá. Olha só, teve um maluco aqui que ninguém nunca investigou direito. E afinal, isso está acontecendo no caso das crianças do Maranhão? A resposta é sim e não. Onde que isso está acontecendo? É claro que está na boca do povo, com gente acreditando desde que existe um grupo de poderosos sequestrando crianças, até rituais satânicos que teriam sido realizados na região. E para piorar, tudo isso está sendo amplificado nas redes sociais. E qual a base para falar em tudo isso? É puro achismo. Não há nada de concreto que leve para nada disso. Mas aí, para o meu alívio, eu encontrei essa matéria do Estadão, em que o delegado do caso desmente boa parte desses boatos. Ele fala que o menino que foi encontrado jamais falou de uma pessoa andando com as crianças. O menino disse apenas que eles estavam andando no mato e se perderam. O que, de novo, é bem mais simples e racional do que uma seita satânica. O delegado também desmentiu a ideia de rituais satânicos e disse que as pessoas estariam especulando isso por causa de velas que foram encontradas na mata. E como ele mesmo explica, aquela mata é uma região de quilombo e que tem muitos seguidores de religiões de matriz africana, que, adivinham só, usam velas. Então, resumindo tudo, 2 crianças ainda estão sendo procuradas, não há nenhum indício de rituais de sacrifício. E se você é um irresponsável que fica falando bobagem na internet às custas dos sofrimentos dos outros só para ganhar visualização, eu desejo tudo o que há de pior no mundo para você. Eu espero que as crianças apareçam logo, com vida e bem. Eu não consigo imaginar o sofrimento dos pais nesse momento. Vamos torcer que as próximas notícias sejam boas. Lucas Rocha. Muito importante esse vídeo do Ivan Mizanzuki, ele que faz um trabalho excepcional, desvendando esses casos, né, e desmistificando esses casos. Eu acho que essa que é a questão, é isso que ele traz nesse vídeo, né, de que é muito fácil atribuir a um ritual satânico e demonizar principalmente, a gente sabe que nesses casos se demoniza principalmente religiões de matriz africana, e como ele mesmo disse, não tem nenhuma relação das religiões que são praticadas ali naquela região com qualquer ritual satânico. E, na verdade, muitas vezes essa tese de ritual satânico ela é muito mais especulativa, de teoria conspiratória, do que tem base na realidade, né? Eu acho que é um caso grave, que é importante a gente investigar, mas pode ser justamente, infelizmente, uma coisa mais simples. As crianças se perderam,
né? E ainda estão procurando, né? Ainda não se encontraram os corpos dessas crianças, né? Mas eu acho que é importante Os corpos dar são elas vivas também, né? Que atrás, existe a né? possibilidade, né? A gente não sabe, sei lá. Pois é, mas não encontrar os corpos significa que não dá pra dizer que houve de fato um ritual, né? Isso. Então, se tivesse os corpos, ainda dava pra poder especular, mas nem isso aconteceu. Então, acho que é importante dar um passo atrás e aguardar, até para não reproduzir outros tipos de discriminação, né? Aqui nas redes sociais, aqui no nosso chat, a Ria Araújo falando, a mãe deles ganhando seguidores, um absurdo. O JF Beta dizendo, trabalho de van necessário, jornalista mesmo. Cadê? O Cris dizendo que satanismo é papo de crente. É uma doideira, né? Quando acontece esse tipo de coisa é uma doideira. Thaís Nuzzi, não é sobre achismo, é sobre preconceito e intolerância religiosa. E a mamãe cansada dizendo que a gente já sabe que é racismo. A pessoa perguntando cadê o Guga Noblar. O Guga Noblar foi demitido, né? Vocês não sabiam disso, mas a gente... Nada, ele tá lá na caminhada. A gente mandou o Guga Noblar embora. A gente viu imagens dele na caminhada e falou, não tem condições de manter esse rapaz aqui. Então o Guga Noblar foi mandado embora. A Dedona Beija falou, fazer bullying com os colegas de trabalho diferente parece que tem até respaldo até no ICL. Vergonha. O Mar Monteiro, cadê o Guga? Foi emasculado. Que isso? Não, para com isso. Bobagem. Pesado, achei pesado esse comentário. Também não gostei, não. E a galera falando que teoria da conspiração é o que mais tem, e é verdade mesmo. O que mais tem é a teoria da conspiração. Lucas Rocha, vou falar agora de mais polêmica. O diretor do filme Sirach. Enquanto isso, dá-lhe serralheria. A serralheria Rocha tá terminando aí um armário para entregar hoje. Após a divulgação das indicações para o Oscar 2026, o diretor espanhol Oliver Laxe, que ninguém conhece, sabe quem é, usou uma entrevista para atacar votantes brasileiros da academia. Ele é diretor do filme Sirach, um dos rivais de Agente Secreto na categoria de melhor filme internacional. Ele afirmou que os brasileiros seriam ultranacionalistas. Vamos assistir. Otário. Sí, y luego está la película brasileña o Agente Secreto, que, claro, es que... Agente Segredo. Sí, de Clever Mendoza Filho. Segredo. Vale. Y claro, o sea, es que los brasileños, o sea, hay Pues mogollón saben en la qué academia, quiero, son mogollón o sea, les queremos mogollón, pero son ultranacionalistas. Tienen fuerza, claro. O sea, yo creo que los brasileños presentan un zapato a los Oscars y les votan todos, Sí. ¿no? Ahí al zapato, ¿no? Y, Con lo cual tiene unas opciones extras, ¿no? Pero es muy buena peli y el tipo es brillante. Clever. ¿Cuál más? Sapato é o que eu queria dar com ele na sua cara, neste momento, o diretor. Nossa senhora. Que nem fizeram com o Rio da Espanha, dar uma sapatada na cara desse Exatamente. O detalhe é que dos cerca de 10 mil membros da academia, Lucas, só 70 são brasileiros. Eu não sei fazer proporção, mas é pouca gente. Nas redes sociais, a fala fez os ultranacionalistas brasileiros terem um debate muito saudável com o diretor de Sirach e com o filme. Bota aí, ó. O Brasil fica 20 anos sem concorrer, como qualquer outro país latino-americano, aí surge a oportunidade de concorrer 2 vezes, aí vem um europeu medíocre querer falar merda do Brasil. E também nós aproveitamos o ensejo para invadir as redes sociais aí do bonitinho aí, ó. Leia pra mim, Letícia, com a sua vozinha. Peraí, que eu vou chamar a Queen Alcione pra ela ter uma conversinha com você, Oliver. Vai ser ótimo. Se prepara, vem aí uma coisa muito forte que se chama chuva de brasileiro. Brasil, 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 Brasil. Pode passar. Eu sei que é difícil não ter um molho, mas não precisa choramingar de inveja. Ai, essa aí em espanhol. Lê em espanhol, por favor. Não. Lê você em espanhol, Letícia, por favor. Eu não sei falar em espanhol. Lê, é só ler, vai. Eu não sei falar espanhol, eu não vou passar essa vergonha, não. Agora eu me silenciei também. Leu de baixo, então. Ah, não, peraí. O Brasil é o único país da América Latina que fala português. Um país tão grande, tão rico em cultura, complexidades e expressões. Não é defender e vibrar por qualquer coisa. É enaltecer que o mundo agora está conhecendo a potência que nós já sabemos que temos. Ser brasileiro envolve tanta complexidade que gringo não entende mesmo. É verdade. Concordei. Passa por 5 aqui já.
Obrigado, Lucinda. A coisa que eu mais aprecio na vida é conselho de mendiga. Um sapato é bem melhor do que isso aí. Não se garante com o filme, inventa notícia falsa sem embasamento. Parece um remake de baixo orçamento de Mad Max. Vou passar. Tá ótimo, gente. Lucas Rocha, o filme... Foda-se. É óbvio que o Brasil faz filme ruim, como todos os países do mundo, né? O que mais vem pro Brasil é filme ruim de Hollywood, a gente tá aqui engolindo. O Agente Secreto é um filme muito bom. Por acaso, o Brasil, 2 anos seguidos, fez 2 filmes muito bons. E estão aí indicados ao Oscar, inclusive. Eu também ouvi muitos analistas de cinema dizendo que Hollywood, né, o Oscar, a Academia do Oscar, ela é muito influenciável pelo tempo histórico, né? Então, assim, como os Estados Unidos está vivendo aí à beira de um regime autoritário, com o autoritário no poder, esses filmes sobre ditadura despertam muito interesse dos estadunidenses, e em especial da academia. Por isso, o destaque a esses filmes que estão trazendo essa temática, e é uma chance adicional do Brasil, talvez levar aí, quem sabe, não sabemos, o Oscar de melhor filme, junto com o melhor filme internacional. Mas eu não vi Cerati, mas me parece, em especial um espanhol, depois de Carla Sofia Gascon, não ter aprendido a lição necessária sobre como falar do cinema brasileiro, Lucas Rocha. Eu acho que é mais do que ter lição, William. Eu acho que sinaliza um comportamento colonialista de uma Europa que ainda não entendeu que existem outras narrativas para além da narrativa do continente europeu. Eu acho que esse diretor ele tinha que olhar para os ultranacionalistas do país dele, ele tinha que olhar para os ultranacionalistas do Vox, que são muito mais perigosos do que os 70 votantes do Brasil no Oscar. Faça-me um favor. É ridículo um comentário como esse, só mostra de fato que é uma pessoa que não está disposta a ouvir outras narrativas sobre o mundo, né? Ele falar uma coisa dessa é tentar deslegitimar o trabalho do Kleber Mendonça Filho, o trabalho de todos que estão envolvidos no Agente Secreto, e também ainda estou aqui, eu acho que tem um ressentimento por ter tido um filme premiado recentemente, e tem um com potencial de vitória agora. Agora, vai reclamar com os filmes americanos que ganham o Oscar principal todo ano, que palhaçada é essa? O nacionalismo está muito mais no resto da academia de Hollywood do que nos brasileiros, isso não faz o menor sentido. Então, eu acho que esse cidadão aí, ele tinha que olhar para o seu quintal antes de falar besteira sobre os brasileiros, sobre a produção artística nacional. E demonstra que, apesar de ser uma pessoa aí das artes, está embebida de colonialismo e não consegue olhar para os países latino-americanos de outra maneira que senão como uma colônia que não tem direito a falar, não tem direito a se expressar, não tem direito de mostrar sua cultura. É lamentável. Francamente. Como diria minha tia, vai dar o cu pra galinha beliscar. O nosso chat aqui, o Gelambi Paulo falando, William, recontrata o Guga, por favor. Ô, William, então, a gente conseguiu uma imagem de onde que o Guga tá agora, pra galera ficar tranquila? Ele tá lá. A altura é essa aí mesmo. É mesmo, olha o tamanho do Nicolas. Mas ele tá meio largo, né, o Guga, né? Parece real. Tá aí, pra quem não acreditava, tá aí o Guga Noblar. Quem não acreditar, joga lá no detector de IA. Isso, quem não acreditava, tá aí o Guga Noblar. Está junto com o Nicolas Ferreira, que lamentável, por isso que a gente mandou ele embora. A Sandra Gregório, o Brasil é dos brasileiros. O Thiago Reis falou, esse trouxa só falou dele mesmo. Cadê? O blá, 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 tem mais um comentário aqui, achei. Alguém falando que o Gilson Becker falou Oscar de melhor dublagem para Letícia, muito bom mesmo, Letícia dubla muito bem, uma das várias habilidades que ela tem. E muita gente falando que o Lucas foi irretocável aí no comentário dele. Esse menino é muito bom. Um dia ele vai ter um programa só dele aqui no ICL. A gente, aproveitando que a gente está falando sobre... Enquanto estamos... Me perguntaram se eu sei falar japonês, porque o Guga sabe. Não sei falar japonês, não, o César. E também o Lucas não embarca em qualquer... Mas sabe falar polonês? Sabe, Spierdalai. Todos nós sabemos aqui, aprendemos a falar polonês. O Lucas... Eu não aprendi, não. Spierdalai, fala aí, Spierdalai. Spierdalai, que isso? Vai descobrir em breve. Perfeito. Só notícia boa. Fim das cotas. A extrema-direita fazendo
O que faz de melhor, Lucas Rocha? O governador de Santa Catarina, o Jorginho Melo, inclusive vou estar em Santa Catarina em julho, viu? Um beijo para os meus amigos de Santa Catarina. Já morou lá? Eu já contei essa história aqui? Eu acho que eu não contei ainda, mas até o fim do programa eu conto. O governador de Santa Catarina, o Jorginho Melo, sancionou ontem um projeto de lei que proíbe cotas raciais em universidades do estado. O projeto, que é de autoria do deputado estadual Alex Brasil, do PL, é claro, já havia sido aprovado pelo plenário da Assembleia de Santa Catarina em 10 de dezembro. Em nota, o governo afirmou que a decisão foi tomada por diversos fatores, entre eles uma concorrência mais justa no acesso às universidades e a melhoria do acesso aos candidatos mais vulneráveis economicamente. E aí, Lucas, o projeto de lei manteve as cotas para pessoas com deficiência, para estudantes de escolas públicas, mas acabou com as cotas raciais em Santa Catarina. É um absurdo completo, né? É uma medida claramente, abertamente racista do governador de Santa Catarina, que tenta dizer, fala que é para igualdade. É uma mentira, né? As cotas raciais surgem para tentar reverter um legado de discriminação que a escravidão implementou no Brasil. E se a figura que age contra isso, mesmo com todo o debate que foi criado, né, a lei de cotas nacional foi ampliada depois de um debate no Congresso Nacional, com todas as figuras debatendo, aí vai esse governador, essa tartaruga ninja do fascismo, dizer que cancelar as cotas raciais é lamentável, é uma medida racista e seria muito importante que houvesse alguma forma de judicialização disso, William, inclusive da figura do governador. A gente não pode aceitar ter um governador abertamente racista como é o Jorginho Melo, né? Eu acho que é muito grave esse caso e é fundamental que tenha alguma ação contra isso, que a AGU se envolva, não sei quais os caminhos mais corretos para isso, mas não deveria ser possível uma proibição de cotas raciais, porque é uma medida de afirmação do racismo, né? Se as cotas raciais são medidas de afirmação para as populações historicamente excluídas, ele está fazendo uma afirmação do racismo, ele está legalizando o racismo em Santa Catarina. Ô Lucas, o mais doido é que o projeto reconhece que, por exemplo, pessoas com deficiência têm um déficit de acesso ao ensino superior. E é para isso que servem as cotas, né, gente? Não é assim, a gente olhou aqui e a partir de agora a gente vai ter cota para pessoa ruiva. Se você chegar numa sociedade onde pessoas ruivas sejam oprimidas sistematicamente, tenham menos acesso à educação, a ensino formal, né? Se você chegar numa sociedade onde pessoas com menos de 1,50 m, o Lucas, por exemplo, tenham dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e você precisa criar o projeto Escadinha para o Trabalho, para pessoa baixinha, aí você, nessa sociedade, faz sentido ter esse projeto. Assim como se você chegar sei lá, entendeu? Historicamente, era só olhar a estatística. As pessoas pretas e pardas tinham menor acesso ao ensino superior. E aí você resolve como? Você espera? Não, daqui 300 anos essa situação vai estar equalizada. Porra nenhuma, né? As pessoas têm que se formar na universidade agora. E aí as cotas resolvem uma injustiça histórica. É para sempre? Não, a gente espera que não. A gente espera que daqui 20 anos, 30 anos, as cotas não sejam mais necessárias. A gente faça esse debate e a gente veja que a inclusão de pessoas pretas e pardas nas universidades seja equânime, né? Seja justa em relação a pessoas de outras etnias, em especial pessoas brancas. E ainda não é, né, William? Eu acho que a questão... Está muito longe disso. A questão toda é que ainda não é, tanto que as cotas raciais nacionalmente foram revisadas no Congresso Nacional e ampliadas por mais de 10 anos. Então, uma medida como essa do governo de Santa Catarina só serve para reafirmar o racismo, principalmente porque tira as cotas raciais, as outras ele mantém. Isso. Então o problema não é ter cota, o problema é ser cota racial. Ou seja, a questão toda que está em volta disso é a raça. É o governador de Santa Catarina reafirmando que pessoas pretas não têm que ter direito à universidade. É basicamente isso. Quase falou um Santa Catarraia, eu tô ligado. Aqui no nosso chat, o Tiagôncio diz, adivinha o DDD, a Denise Freitas diz, racismo é crime, a mamãe cansada, quem ele pensa que é para proibir as cotas? Na verdade, ele sabe que vai bater no STF, o STF vai falar,
Tá errado e pode derrubar. Mas aí ele já criou... Como é que vai fazer? Mas aí já criou a narrativa política de que o STF tá perseguindo Santa Catarina e blá, 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 blá. Essa historinha que a gente já sabe, já conhece, né? Então, assim... obviamente... Impeachment de ministro do Supremo. Blá, blá, blá. Censura! É censura! Eu não posso nem ser discriminatório aqui que o STF me impede. E como a gente tá cansado de saber, censura é a sua mão na minha... Lucas Rocha. Verdura. O que é que é dura? Defesa do Pedro culpa a Globo e o Pedro foi internado numa clínica. A defesa do Pedro Henrique, ex-participante do BBB, ele é tão ex-participante que nem na vinheta de abertura ele aparece mais. A gente não tem o apagando, como a gente tem. Ele é persona não grata. Ele desapareceu, como se ele não tivesse entrado no programa. A defesa do Pedro, ex-participante, afirma que a família aguarda um posicionamento da Globo sobre as providências adotadas após a exibição do episódio de importunação sexual envolvendo o participante. A defesa diz que o Pedro, de 22 anos, faz tratamento psiquiátrico desde 2017 e que não deveria ter sido selecionado para o reality show caso a produção tivesse adotado critérios mais rigorosos na avaliação psicológica dos... entendi, a culpa é da Globo. Entendi. De acordo com os advogados, a família chegou a procurar a Globo pedindo a retirada do jovem do programa após a exibição dos comportamentos que considerou preocupantes. Segundo a defesa, a resposta da emissora foi que o Pedro estava sendo acompanhado por psicóloga e teria novo atendimento na semana seguinte. Mentira que ele fica 3 meses dentro da casa. Já tá aí a mentira que já começa aí. Você fica 3 meses afastado da sua família. Já tá errado aí, já é mentira aí. Os advogados afirmam que por hora não há intenção de processar a Globo, mas a família espera uma resposta formal. A defesa diz que a Globo precisa amparar este menino, precisa amputar esse menino, que afirma que o Globo que Pedro está sendo julgado pelo Tribunal da Internet. O Pedro foi internado numa clínica psiquiátrica, segundo... O que é isso? É o Pedro sendo internado? E no laudo médico, em questão, diz que ele era usuário... Não é possível. Diz que ele era usuário de cannabis, mas estava em abstinência há 20 dias. Me desculpa, mas ele estava claramente em abstinência de pó. Foi a Letícia que disse, mas eu concordo. A abstinência de cannabis não cria isso, né, gente? Convenhamos, pelo amor de Deus, né? Não, e assim, se tivesse alguém aqui da produção do ICL, da equipe do ICL, que tivesse experiência em consumo de maconha, a gente até poderia ouvir essa pessoa para falar que não é comum você ter uma crise de abstinência dessa aí, sem 20 dias sem usar cannabis. Mas aqui na equipe do rolê, ninguém é usuário desta droga especificamente, então a gente não pode falar. O Guga, quando voltar, vai poder falar. O Guga, quando voltar, vai falar pra gente sobre esse assunto. Que o Guga já ouviu falar, já leu na internet. Ô William, eu acho que se de fato ele tinha alguma questão psicológica, a TV Globo coloca em risco os outros participantes ao não prestar atenção nesse processo. Mas o Pedro responde pelas próprias ações. Ele não deixa de responder pelas próprias ações por ele e culpar a Globo pelas ações dele. Ele não pode fazer isso, culpar a Globo pelas ações dele. Ele responde pelo que ele faz. É claro que pode ser que judicialmente alguma coisa não tenha validade jurídica, mas abstinência, eu não sei se abstinência na justiça funciona, não. Ô Lucas, e assim, vamos lá. Primeiro, 22 anos é o quê? Adulto. Se ele não é responsável por si, tinha que estar sob a tutela da família, né? A Globo não chega de madrugada, bota um capuz preto na pessoa e sequestra. Quando ele foi indicado para casa, a família tinha que ter batido na Globo, falado assim, não, gente, leva não, menino, é maluco, vai surtar. Ele ficou na casa de vidro, né, William? Além de tudo, ele foi pra casa de vidro antes. Gente, ele tá 1 mês em confinamento antes do Big Brother. Mas aí, Lucas, é o famoso foi mal, tava doidão. E eu brinquei aqui, gente, é claro. No caso, não tava doidão. Isso, não tava. Não, mas a desculpa é essa. A desculpa é que tava doidão, mas não tava. Assim, é óbvio que a desculpa é essa, é uma desculpa. Dentre as drogas, inclusive,
essas drogas recreativas. A maconha é a que menos tem. Pode dar. A pessoa teve um surto lá na Bielorrússia em 2017. Claro, é óbvio. Né? É uma droga, como qualquer outra, que pode dar algum problema em qualquer momento. Mas não me parece que este rapaz tivesse em crise alguma. A única crise que ele tem é a crise de moralidade. Ele é imoral. Abusou de uma pessoa dentro do reality show, já tinha tentado fazer isso na Casa de Vidro, disse que fez porque queria e em nenhum momento usou a justificativa de que estava em algum tipo de surto. É só um canalha, é só um criminoso que tem que responder pelo crime que cometeu, usando aí novamente uma pauta séria, que é pessoas com abstinência de uso de droga, pessoas em surtos psiquiátricos, com transtornos psiquiátricos, o que é uma pauta seríssima, importante, sendo instrumentalizada por um imbecil criminoso que agora tem que se justificar, porque não tem como dizer, eu abusei porque eu queria, logo, né? Então, não vai colar. Não existe isso, né, William? Não existe isso. Que as imagens mostram, né? Ele foi pra cima da Jordana na casa do Big Brother, né? E ele fez isso com milhares de câmeras na casa do Big Brother, né? Então, acho que é muito grave a conduta do Pedro e ele não tem como dizer uma justificativa ridícula dessa, que claramente não se sustenta, né, William? Eu acho que a questão toda é que não se sustenta e principalmente querer culpar a TV Globo. Eu acho que se ele tiver realmente uma questão grave, a Globo falhou em proteger os outros participantes, especialmente as mulheres. Né? Se há um histórico aí de alguma outra coisa, a gente não sabe, se tem algo na ficha dele que também mostra um comportamento repetitivo, eu imagino que não, mas, que até agora não veio à tona, se tivesse talvez viria à tona, né? Mas eu acho que a Globo falhou em proteger a Jordana, no caso, e as demais participantes mulheres, né? Porque a forma como ele age é de um abusador que ele potencialmente pode abusar de qualquer mulher que está dentro da casa, né? Ele escolheu a Jordana por algum motivo, mas é muito perigoso, né? Essa pessoa realmente não deveria estar dentro do Big Brother, a TV Globo falha, mas não é culpa da TV Globo a ação que ele tomou. O nosso chat aqui dizendo que a Laura Zanon tem que tirar as redes sociais dele também. A Jade Fernandes está em abstinência de vergonha na cara. A Denise Freitas, violência contra a mulher virou desculpa para internação. Tem que ser internado sim, na cadeia. Né? Quem comete violência contra a mulher tem que ser internado na cadeia. A Cris Mello, esse rapaz é um mau caráter. A Maiara diz, maconha a gente só fica sem dormir. Ué, não é o contrário? Você não fuma maconha e fica com sono? Sério, gente, se você maconha... fica sem fumar. Se você fica sem fumar, você fica sem sono, é isso? E nem é moralismo. Nem é moralismo, gente. Maconha é uma das poucas drogas que eu não uso. O resto, tudo pode me dar que eu levo pra dentro. Mas maconha, não. Eu não gosto de coisa de fumar. Acho ruim. E aí a Laís dizendo, pronto, sempre há desculpa do problema psiquiátrico depois de comete crime. É um clássico dos clássicos, Lucas Rocha. Agora, mudando de assunto, como diz o nosso roteiro aqui, vocês acham que quem devolve Pix por engano merece uma recompensa? Sim, é. Um caso recente em Palmas, no Tocantins, chamou a atenção. Um motorista de ônibus, Antônio Pereira do Nascimento, entrou com uma ação judicial contra uma instituição financeira pedindo 13 milhões de recompensa. Isso porque ele devolveu 131 milhões que recebeu por engano. Os advogados do motorista destacam que os valores transferidos pertenciam ao patrimônio do banco e não a contas de terceiros. Além da recompensa, a ação solicita R$150 mil de indenização por danos morais sobre a alegação que Antônio enfrentou problemas emocionais e financeiros após o episódio. Eu ia ficar também. Por lei, eu tô com problemas psiquiátricos, problemas emocionais só de ouvir essa história. Ok, 30 milhões na minha conta, nossa senhora. Por lei, esse tipo de situação é vista como descoberta de causa de coisa alheia perdida e estabelece que o dever legal de devolução do bem ao dono e uma recompensa mínima de 5% do valor devolvido, além de indenização por eventuais gastos com conservação ou transporte. No caso de Antônio, o pedido de 10% supera o percentual mínimo previsto em lei, mas se apoia no entendimento que o valor restituído pode ser enquadrado como um bem perdido. Sempre teve essa polêmica,
pessoa fala, você tá andando na rua, achou uma mala de dinheiro com 10 milhões. O que você faz? Mas não existe a possibilidade de eu devolver esse dinheiro. Eu sou uma pessoa péssima. Esse dinheiro nunca mais será visto pelo dono. Já fica aí a dica, se sumir uma mala de dinheiro, mas não precisa ser 500 milhões. A carteira eu devolvo. Vai, a carteira tem a identidade da pessoa, vai. Agora, uma mala de dinheiro sem nenhuma indicação de propriedade, nunca mais. Ainda mais que hoje em dia, né, William? Quem que sai por aí com uma mala de dinheiro? Sorte nos Cavalcantes. Tá fazendo coisa muito certa. Sorte nos Cavalcantes então, se sai. você achar uma mala de dinheiro, provavelmente você está recuperando dinheiro do erário público, inclusive. É um ato de reparação. Eu acho que... realmente, ter 130 milhões, até porque causa algumas custas no banco, eu imagino, né? Você tem que devolver essa quantia, chegar, enfim. Ainda mais que foi um banco que cometeu esse equívoco, né? E o banco deveria, de fato, prezar por esse dinheiro. Se foi um banco e não uma pessoa física, eu acho que se for uma pessoa física, eu acho que é possível ter um equívoco, né? Ainda mais pessoas de idade e tudo mais. Sem querer ser etarista, já que o nosso público é contra o etarismo muito ferreamente, mas é o mínimo que o banco deveria fazer, dar uma recompensa para esse cidadão, né? Até porque, depois que você vê 130 milhões na sua conta, deve bater uma depressão tendo que devolvê-los integralmente. Ai. Vocês no chat que vocês devolveriam? O Jeremy Paulo falou, como é que eu vou saber de quem é? É verdade. E se tiver uma carta com o nome do dono, eu faço o quê? Ignoro. O Nelo Devene falou que Pix recebido por acidente não é roubado. A Laura falou, também não custa o banco fazer a boa, também tinha que fazer, gente. Mas se tivesse caído 130 milhões na conta, eu mandava mensagem. Oi, caiu 100 milhões aqui, o que eu faço com esse dinheiro? Mas, pessoal, vocês viram que fizeram um Pix errado pra mim de 25 milhões? Vocês querem que eu devolva esse dinheiro? O Flávio W disse que não é o caso, ele não achou o dinheiro, né? Foi erro do banco, é verdade. A Denise Fernandes disse que dinheiro assim, ainda mais se for sujo, só traz energia ruim. Limpa. Mas olha... Mas acho que dá pra você pagar a limpeza espiritual, né? Com 130 milhões, amigo, eu chamo o Dalai Lama pra fazer minha limpeza espiritual. Você entendeu? Eu contrato a Monja Coen pra dar comigo o dia inteiro, só fazendo... Só pra... A Monja Coen que não é o Igor Mello, a Monja Coen de verdade. Perfeito. A Liz Dantas comentou que esses dias fez um Pix errado e a pessoa devolveu. Obrigado, Jéssica. Vou recompensar com 1,50. Você fez um Pix errado de R$15, bicha? Que é 10% do Pix. Enfim. Ai. Tem várias notícias velhas que a Letícia colocou aqui, que eu não vou ler. Por quê? Vai ficar pra semana que vem, então. Pode apagar essa bosta. Tá aí há uma semana! Ninguém aguenta mais esse lixo. Ontem, Lucas Rocha, foi um dia histórico. O ICL promoveu o lançamento da maior, sem risadinha que é marketing agora, da maior pesquisa de opinião já feita no Brasil. Com um debate incrível. Foi muito bom o debate mesmo. O debate, tava o Eduardo Moreira, o João César de Castro Rocha, o Gessé, pela internet, tá na Bahia, de férias, interrompeu as férias para participar do debate. Mais de 10 mil pessoas de todos os cantos do Brasil foram entrevistadas para revelar a verdade sobre o que pensam os brasileiros. Os resultados foram surpreendentes. A pesquisa foi encomendada com exclusividade pela Revista Liberta, a revista digital do ICL. Você já escreveu para a Revista Liberta, Lucas Rocha? Já escrevi para a Revista Liberta. Eu também já escrevi. Acho que foi a terceira edição que eu escrevi, uma coisa assim. Também já fiz uns 3, 4 textos lá. Quando o Chico Alves pede, eu escrevo. Sobre qualquer assunto que ele pediu, eu escrevo. Chico Alves mandou, a gente faz assim. Exatamente. E aí, Lucas Rocha, a Revista Liberta vai chegar a 4 edições especiais com especialistas para analisar os dados. A primeira é dessa semana, que já está disponível para você, com análise de Gessé Souza, Castro Rocha e Luiz Eduardo Soares. Além da nova coluna do Lula, o Luiz Costa. Vamos trazer o Lula aqui no Rolê um dia? O Lula é que ele é uma pessoa muito divertida, o Lula. Lula é uma pessoa divertida também. Além de ser um excelente jornalista. Vamos, eu quero Lula, venha! Já está no ar para os assinantes da Revista Liberta. E aí, Lucas Rocha, é barato. Mais barato que as revistas que você assina aí.
revista digital, o pessoal fala, quero que seja impressa, mas aí precisa ter assinante. Chegar um número razoável de assinantes, ela vira uma revista impressa e auditável, Lucas Rocha. Mas hoje, ela é uma revista digital que você assina pela módica quantia. Quanto custa? Cadê o preço? Deixa eu pegar o preço aqui. Quero assinar. 12 de R$19,70. 12 de... É de graça. Ou 197 por ano. Para isso, Lucas Rocha, você precisa entrar em qual link para fazer a sua assinatura? icl.com.br/revista. icl.com.br/revista. Assine já. Só isso? Sua parte do marketing? Você se despede do pessoal, que você não vai estar aqui mais. Se despede. O Lucas Rocha, gente, vocês falam dos meus atestados, mas Lucas Rocha, ele tá na escala 6x6, que é 6 meses de trabalho e 6 meses de férias. Porque ele vai estar de férias de novo. Ele não acabou de voltar de férias, Letícia? Sim, é. Era o recesso. Você também, cara, tá falando o quê? Cala a boca. Pouco, garoto. É engraçadinho. Só. A Ana Paula comentou aqui no chat, eu achei curioso. Uma pessoa achou meus brindes do ICL no meio da marginal e devolveu. Achou o quê? Muito curioso. Brindes do ICL. Na marginal? Deu uma página pra Ana Paula. Eu achei um pouco inusitado. Achei meio fanfic, eu acho. Conte mais pra gente essa história, Eu duvido. Se não mandar foto, eu não vou acreditar, não. E não pode ser de IA, que eu sei checar. Se despede! Queria mandar um beijo pra nossa audiência. Estou me despedindo. Queria mandar um beijo pra nossa audiência querida. Quero agradecer a companhia de vocês aqui nesses dias. E é isso, estarei de férias. Qualquer dia eu volto aqui, bato meu ponto aqui, um dia ou outro. Brasil! Eu queria tanto esse prêmio. Se você soubesse quem você é. E a partir de segunda-feira, teremos uma nova companhia. Não falarei quem é, mas segunda-feira, uma dupla que vocês nunca viram aqui neste programa. Joga aí no chat quem vocês acham que é. E mais alguém. Dupla inédita. Que vocês não sabem quem é. Nunca teve. A partir de segunda-feira, eu e este ser humano, ou animal, porque pode ser também, sabemos. A partir de segunda-feira. Tem uma dica, tem pelo menos um careca na transmissão. Eu vou mostrar minha careca já pra você. Agradecendo Nela Devene, Laura Zanon, De Prauler, Lambi Pau, o Tiagôncio, o Lucimar Martins, Estúdio Valvenos. A gente volta na... Me sigam no Instagram, por favor. Segunda-feira. Lucas GS Rocha. As previsões do mapa da mina sempre foram muito certeiras. Mas nesse ano de 2025, a gente simplesmente acertou tudo. É inacreditável. A gente disse que o dólar ia passar o ano inteiro abaixo de 6 e ia até 5,30, exatamente até onde ele foi. A gente falou que a bolsa bateria um novo recorde, mas que a alta maior da bolsa seria no segundo semestre, exatamente como aconteceu. A gente falou que a curva de juros começaria flat e depois ela inverteria, e é o que daria um impulso para a bolsa. Exatamente o que aconteceu. A gente nunca acertou tanto. Enquanto isso, a turma da Faria Lima, mais uma vez, errou tudo. Fizeram previsões do dólar acima de 7, fizeram previsões completamente erradas para a bolsa. O que não é uma propaganda bem feita daquela turma? Mas quem acertou tudo tá aqui, no ICL, tá aqui, no Investidor Mestre. E a notícia boa é que esse ano, dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, tem o Mapa da Mina 2026. E você não pode perder. Não só porque é o evento que mais acerta as previsões, mas também porque é o único gratuito e que quer o seu melhor. E não vender produto de COI, CDB, etc. para vocês. A gente quer que você possa administrar bem os seus investimentos.